Boa noite. Boa noite. Não é assim que o Bonner fala, né? Foi essa a intenção. Não, mas ele fala mais sério. Ele fala assim: boa noite. Boa noite. Você está no Jornal Nacional. Não é isso? Boa noite. Decustes. Decustes, conhece? Não. Talvez. Tudo bem com você? Fala seu nome pra gente. Aqui tá como Decustes. Decustes. A gente tá aqui, a galera vai chegando. Enquanto isso, escreve seu nome pra gente. Eu sou o Januário e essa é a Joyce. Boa noite, Daniele. Boa noite, mãe do Miguel. Jéssica Medina. Boa noite, Jéssica. Ah, tá, que entraram umas duas pessoas, tá. Bom. Mãe do Miguel, eu, Jéssica Medina. Ah, tá, e a Jéssica Medina. Bom, 3 é grupo e a gente vai começando, né? Enquanto isso, o pessoal vai chegando e serão muito bem recebidos. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de transformação e mudança, não é isso, Joyce? É isso. Mais especificamente sobre Marta. Boa noite. Boa noite, Marta. Marta, mãe do Miguel. Mais especificamente sobre uma jornada de transformação. Primeiro, para a gente começando, a gente gostaria de ouvir de vocês, no caso de ler de vocês, qual é a expectativa de vocês para essa live? Qual é a expectativa de vocês? Qual é a expectativa de vocês para esse bate-papo? Boa noite, Jéssica. Podem escrever em uma palavra, assim, sua expectativa para esse bate-papo. A live tem dessas, né, assim, que tem essa questão de como você não está ouvindo, né, as pessoas, cria esse clima pra gente que está aqui, assim. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Cássia. Bom, eu tô presumindo que a galera tá ouvindo, né? Não é isso? Bom, então a gente vai dando... Essa questão do mental. então a gente vai dando continuidade. Bom, vamos lá. Boa noite, Igor. Boa noite. Ah, aqui, ó. Daniela. Que seja um bate-papo enriquecedor de vários conhecimentos. Ok, Daniela. Bom, vamos lá. Vamos para esse caminho. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre uma jornada de transformação, mais especificamente que seja profundo. Olha, profundo há uma tendência, viu, Jéssica? Porque eu sou filósofo, eu já começo a me apresentar. Então, eu sou filósofo, há uma tendência a ser profundo. Na verdade, eu preciso controlar isso, não é? Para poder tomar um pouco de cuidado com isso, senão a fala ela fica até talvez um pouco viajante. Talvez, né? Pode parecer um pouco viajante. Muito bem, a gente vai falar sobre uma jornada de transformação, mais especificamente sobre quais são as fases que envolvem todos os processos de transformação e mudança. A gente vai trabalhar um pouco isso hoje. E a gente vai trabalhar isso de um jeito bem específico, né? Chama uma live interativa porque nas nossas lives, né, nós costumamos a fazer tudo possível para que quem está aí, né, assistindo a gente interaja o máximo possível. Né? Então, esse é o primeiro pedido que eu faço para vocês, é que vocês tentem interagir. Né? E eu vou falando como, a gente vai falando como, né, Jorge? Então, muito bem. A gente vai começar assim. Primeiro, cada um aí, o Igor, né, e cada uma de vocês, pensa em alguma jornada de transformação e um processo de transformação que você está vivendo agora. Pensa assim, ó,
Pensa em um processo de transformação que nesse momento você está vivenciando ele. E aí a Joyce, ela vai fazendo aqui também com a gente esses exercícios para que ela vai servir como uma espécie de modelo para vocês. Então, Joyce, você, né, um processo de transformação que você está vivenciando agora. Fala pra gente, né, de um processo que você está vivendo agora. Pensou em transformação, você pensa no que agora? Transformação? É, Sim. em um processo. Crescimento. Ah, falar o processo? Em algum processo de transformação que você está vivenciando agora. Boa noite, Lene. Eu penso no meu empreendedorismo. Tá, a Joyce está empreendendo. Então ela, por exemplo, está vivendo esse processo, ela está empreendendo. Empreendendo como, Joyce? Fala pra galera. Eu sou confeiteira amadora e eu estou agora, nesse momento, investindo em sobremesas e doces. E como está perto do Natal, eu estou investindo bastante em panetones, trufados e esse tipo de coisa. Ok, então falou em processo de transformação, a Joyce pensou nisso. Nesse momento que ela está, né, de empreendedora, né, no papel de confeiteira. E vocês? Vocês que estão aí pensando em jornadas que vocês estão vivenciando agora. Que jornadas, que processos de transformação que vem para vocês, que vocês estão vivendo? A casa está vivendo num processo de separação. Ok. Processo. É um processo, né? Quem Ok. mais? A Cássia compartilhou com a gente, que está vivendo um processo de separação. Quem mais? Compartilhem que jornada que vocês estão vivenciando agora. O que você acha? Você acha que o pessoal vai compartilhar ou não? Acho que demora para escrever e chegar para mim. Você acha? Demora uns segundos. Pode ser isso. O pessoal também pode estar meio tímido assim de escrever. Pode ser. Você acha? Bom, nem tanto. Daniela, estou em um processo de transformação de conhecimento do meu eu, de me conhecer melhor, de saber com o que eu posso lidar dentro de mim, meu autoconhecimento. Ok. Daniela, eu adianto para você assim, um spoiler sobre isso. A descoberta do autismo do meu filho. Mãe do Miguel. Marta. Né? É a Marta. Não, mas eu tô falando do Miguel. que ela traz essa questão, Sim. né? Obrigado por compartilhar com a gente. Oi, Dayaguinha, boa noite. Obrigado por compartilhar com a gente. Então veja, as pessoas estão expressando aqui os processos de transformação que elas estão vivendo. A colega que falou sobre o processo do autoconhecimento, eu já dou um spoiler para você que isso aí vicia, viu? Isso aí que você está vivendo vicia, porque o maior bem que você pode adquirir é você poder viver quem você é no mundo. E grande parte desse processo é um processo de autoconhecimento, de você perceber quem você é, qual é a sua jornada e conseguir vivenciar. Tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Né? E a Marta, só você sabe, né, Marta, como que é essa questão. O que eu posso falar para você assim, mais próximo disso que eu posso falar para você é que eu tenho um irmão que ele é deficiente, né? Ele se tornou deficiente, né, com o tempo. Tem sobrinho autista. E aí é uma questão assim, que pra gente ele é diferente, né, meu irmão, e foi algo impressionante para nossa família toda, assim. Tá? Foi um desafio e ao mesmo tempo trouxe benefícios incríveis, assim. Então, vamos aqui falar também sobre jornada e eu espero que também seja útil para você. E aí, A Mandy entrou também. Mandy, olá, boa noite. E para falar um pouco então sobre jornada, eu vou falar um pouco sobre as etapas que envolvem os processos de transformação. Então, as etapas que envolvem os processos de transformação e mudança, elas são as mesmas para toda a jornada, né? Então, para quem não conhece esse conceito, eu vou explicar um pouco. Houve um homem, mitólogo, filósofo também, professor, chamado Joseph Campbell, que ele estudou todos os mitos de todas as épocas da humanidade. E ele descobriu um padrão. Ele estudou todos os mitos e ele descobriu que, lendo os mitos, né, estudando, que tem uma mesma forma, um mesmo formato. Essa descoberta foi incrível, fez um sucesso enorme
E um carinha, por exemplo, chamado George Lucas, resolveu pegar essas etapas e fazer um filme chamado Guerra nas Estrelas. Inclusive, o George Lucas se tornou amigo do Campbell. E aí, a indústria de Hollywood começou a utilizar essas etapas para produzir os filmes. Depois, a jornada passou a ser utilizada para a construção de marcas de empresa, né? O nome desse conceito é a jornada do herói. E aí, daí vem, né? Eu estudo muito a jornada do herói, trabalho com a jornada do herói, outra coisa também que eu já vou falar. E aí, a jornada do herói descreve as mesmas etapas que envolvem todos os processos de transformação e mudança. E a primeira dessas etapas é uma etapa que se chama o chamado para a aventura. A mãe do Miguel a Marta, está comentando com a gente, né, que eu estava buscando a minha cura interior, o meu eu. E meio a isso, fui descobrindo que meu filho tem autismo. Acredito que tudo que tenho estudado me ajudou muito, pois sei o quanto sagrado o meu filho é. E muito depende também, Marta, né? Pegando o gancho, gente, do que a Marta está falando, muito depende também, Marta, de como a gente conta essas histórias, né? De como a gente olha para tudo isso. Então, para algumas pessoas, essa descoberta ela pode ser a pior das coisas. Para outras pessoas, ela pode ser a melhor das coisas. Então, depende também de como se vê, com toda certeza, né? E toda jornada, ela começa com um chamado. Então, eu estou começando a descrever para vocês como funcionam os processos de transformação. Toda jornada começa com um chamado. Então, por exemplo, Joyce, hoje em dia você está no seu papel de empreendedora aí, de confeiteira amadora. Como surgiu o chamado para essa jornada? Eu estava passando por um processo de adaptação e aí eu estava refletindo, eu pensei, eu gosto muito de confeitaria, queria fazer uma coisa nessa área, o Natal tá chegando, uma coisa foi levando a outra, fui estudar e acabei. Esse foi o meu chamado. Começou com um desejo seu, que você percebeu que você tinha competência para aquilo. Eu tenho competência, eu gosto, eu tô feliz fazendo e eu posso dar um dinheirinho ainda fazendo. Tá. Assim, vou juntar o útil ao agradável e você fazer. As jornadas, gente, elas começam muitas vezes com você em um momento em que você se sente desconfortável. Então, por exemplo, provavelmente a Joyce podia estar se sentindo desconfortável ali por algum motivo e ao mesmo tempo ela percebeu que ela tinha talento para confeitaria, né? Falou assim, não vou para esse lado, né? As jornadas elas começam desse modo. Ou então, também pode acontecer de algo acontecer na sua vida muito inesperado, que é o que a Marta está trazendo para a gente. Que de repente ocorre algo que você não espera e de repente aquela mudança acontece para você. Isso também está previsto nos processos de transformação. Essas são duas maneiras que começam os processos de transformação e mudança. Andréia, seja bem-vinda. Aqui tem que ver como tá. Aqui, a Daniele está com a gente ainda. Eu quero perguntar para a Daniele o seguinte. Daniele, esse processo, por exemplo, que você está falando que você está de descoberta de você mesma. Conta pra gente como que começou esse processo. Qual foi o início dele? Quando que você estava assim, nossa, parece que eu preciso começar esse tipo de processo de autoconhecimento. Se você puder, claro, compartilha com a gente como que isso começou. Porque eu estou aqui falando um pouco para vocês agora sobre esse momento, sobre o início que ele está presente em todos os processos de transformação, em todas as jornadas. André, para você que entrou agora, a gente está falando aqui de jornada de transformação e eu estou conversando com a galera aqui, com o grupo, sobre a primeira etapa de todos os processos de transformação, que é o chamado para a aventura. E aí, eu pedi para uma participante agora, a Daniele, falar um pouco para a gente sobre como começou um processo de transformação que ela está. E você, Andréia, pensa um pouco em algum processo de transformação que você esteja vivenciando agora. E como está sendo vivenciar esse processo. E se você puder, compartilhe com a gente que processo é esse. Muito bem, gente. E aí, aqui, a Daniele compartilhou com a gente. Começou o processo quando eu participei do Instituto Águia em um ritual muito bom de conhecimento e comecei a me olhar mais para dentro. Ótimo. Ok.
Então você está num lugar muito bacana, viu? Né? Eu sou parceiro do Instituto, né? Eu desenvolvo trabalhos aqui no Instituto e aí vou falar um pouco também sobre isso. Tá. Mas lidar com sentimento, o Daniele, não é simples. Lidar com sentimentos ao mesmo tempo, é uma das coisas mais felizes que a gente pode fazer, só que uma das maiores dificuldades. Quer ver? Vou mostrar pra você, ó, como é difícil. Quer ver? Todo mundo que tá me vendo, por favor, escreve aí agora o que você está sentindo. Só o nome do sentimento. Escreve pra mim. Cada um que tá aí, escreve o que você está sentindo nesse momento. Joyce, nesse momento, o que você está sentindo? Eu estou sentindo alegria. Eu já sei. Tá errado, não? Não. Você está errado, né? O sentimento é seu, né? Mas é a palavra que você usou, você está falando, né? Agora vamos lá, quer ver, ó? Ó, curiosidade. A Marta está sentindo curiosidade. Tá certo. Tá certo. Não, mas eu vou provar minha tese. Mas eu vou provar minha tese pra Daniele. Ainda vou provar que é difícil. Nossa, mas todo mundo tá sabendo falar de sentimento. Parece que eu tô caindo no cavalo. Será? Né? A Daniele tá assistindo Gratidão. Agora, Daniele, eu vou te falar porque eu disse que é difícil. Pois é, né? Eu vou falar porque eu disse que é difícil, Daniele. Porque geralmente, quando você pergunta o que a pessoa tá sentindo, ela fala o quê? Joyce, dá um exemplo. Geralmente as pessoas fazem assim, ó. O que você tá sentindo? Tô sentindo que a minha vida, ela tá indo pra algum lugar. Pronto. A pessoa fala alguma coisa assim, isso não é um sentimento. Boa noite, Camila. Isso não é um sentimento. A pessoa fala, eu tô sentindo que eu preciso. Isso não é sentimento. Agora, alegria, tristeza, raiva, frustração, felicidade, gratidão, que nem você colocou, curiosidade, é mais difícil as pessoas expressarem isso, viu? Porque o mais difícil é a pessoa identificar o que ela sente. É mais fácil ela falar o que ela está pensando. Porque, só fazer um parênteses, eu gosto muito desse assunto, são 3 áreas, tá, gente? Que dá para dividir o nosso corpo. Pensamento, que tem a ver com a mente, a percepção, que tem a ver com o ambiente, né? E o sentimento, que tem a ver com o corpo. O mais difícil, geralmente, que os grupos têm para identificar é esse, é o sentimento. Então esse caminho que você está indo, Daniela, ele é muito bacana, viu? De você explorar os seus sentimentos. É muito difícil também de acessar, mas vale muito a pena. E aí todo o chamado começa, e aí a Camila chegou nesse momento, e a Camila ela escutou isso já 1 milhão de vezes, né? Que a Camila participa várias vezes do nosso trabalho, e é sempre muito bem-vinda, viu, Camila? Todo o processo de transformação, todo o chamado, quando ele começa, a gente tem que lidar com 3 vozes ali, né? Que são... Aceita, rejeita e adia. Isso. Aceita, rejeita ou adia. Então, por exemplo, a Joyce está falando pra gente aqui sobre o chamado para ela de entrar na confeitaria. Joyce, fala pra gente. Quando você foi começar esse processo, tinha uma voz que falava pra você adia. O que essa voz falava pra você? Ela falava, espera mais um pouco, pesquisa, deixa pra depois, tenta outras coisas, vai dar trabalho. O trabalho de fazer isso é incerto. Certo. Né? Vai pra uma coisa mais, né? Que já tá mais segura, formatada, né? Isso, que já tá mais segura. E também tinha uma voz na cabeça da Joyce, com certeza, que dizia rejeita. O que essa voz falava pra você? Dizia que não vai dar certo, que uma coisa é fazer uma sobremesa, outra é pegar 1 milhão de pedidos, eu posso não dar conta. Olha, eu vou arriscar um rejeita aqui na cabeça da Joyce. Você não é suficiente. Passou sim na cabeça. Esse rejeita, eu vou negar. Aposto que esse rejeita falava com você, né? Você não vai dar conta, né? Você não consegue. E o que o aceita falava pra você? O aceita dizia, vai, você gosta, você é feliz, brilha os seus olhos, você já fez e já viu que deu certo. Tá. Você vai amar fazer isso. Você vai cair, você vai amar fazer isso, você vai poder viver quem você é, né? No mundo ali. Então, gente, os processos de transformação, eles começam assim. Nós temos que lidar sempre com essas 3 vozes. Adia, aceita ou rejeita. Boa noite, Célia. Boa noite, Amanda. Muito bem. E aí, só que às vezes ocorrem processos, como a Marta está falando pra gente,
que a mudança ela acontece para você, independente de você conversar com essas vozes. Porque você escuta essas vozes. Então veja, o exemplo que eu sempre dou, todas as vezes me vem o mesmo exemplo, foi quando eu terminei meu curso de filosofia na USP, e aí eu tinha a chance de continuar na USP estudando, eu fiz o bacharelado em filosofia, de fazer a licenciatura, de aprender a dar aula, ali na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, e aí eu recebi um outro chamado, que era o chamado de continuar estudando psicodrama. E aí, as vozes que vinham na minha cabeça, vocês imaginam, né? O Rejeita falava para mim assim, você está na melhor universidade da América Latina, você vai largar uma vaga na melhor universidade da América Latina, você é louco, né? O Adia não tinha o Adia, porque não tinha como ali, ou escolher uma coisa ou outra. E o Aceita dizia para mim, você ama trabalhar com psicodrama e você sabe que você só vai ser feliz fazendo isso. Né? E aí foi o que eu escolhi, não me arrependi. Então, esse é o momento, né? o início de todo o processo de transformação, de toda a jornada, é você precisar lidar com essas três vozes. Só que às vezes a mudança ela pode acontecer de uma vez, que é o que a Marta trouxe pra gente hoje. É o que a Marta está compartilhando com a gente. Boa noite, Elaine. É o que a Marta está compartilhando com a gente, que é quando a mudança acontece para você. Quando você está ali e de repente alguma coisa acontece. Então, eu comentei aqui, né, sobre o meu irmão, compartilhando com a Marta, né? Eu comentei sobre o meu irmão teve um aneurisma e uma semana depois, assim, ele ocorreram várias coisas, houve um aneurisma, um edema, um derrame, ele ficou com sequelas e, bom, essa é uma outra forma que o chamado acontece, né? O chamado que eu citei, que eu continuei no psicodrama, eu pude conversar com essas vozes. Esse outro chamado, né, essa outra jornada, não, ela aconteceu. No entanto, também é possível que a gente adie, que a gente aceite ou que a gente rejeite entrar nessa jornada. Então, por exemplo, eu poderia ficar negando indefinidamente o que aconteceu com o meu irmão. Tem uma dificuldade de aceitar. Então, imaginem, quando alguém pode ser demitido, por exemplo, e ficar anos dizendo assim, nossa, mas me demitiram porque aquela empresa ela é horrível. E a pessoa pode não aceitar que ela foi demitida e ficar rejeitando esse processo. Então, assim, toda a jornada de transformação, seja a jornada que teve um início, vamos colocar assim, voluntário, ou seja a jornada que acontece de um modo que não dependa da gente, em qualquer jornada, nós vamos ter que negociar com essas três vozes. Adia, aceita ou rejeita. E tem uma lição que a jornada ensina pra gente, que se a gente adiar para sempre, aceitar o chamado, nós não vivemos a nossa própria vida. E é disso que a Daniela está falando um pouco para a gente aqui. Sobre começar a perceber o que realmente é importante para você. Né? E começar a seguir essa trilha. Vocês vão ver onde essa conversa toda vai dar, tá, gente? Vai dar em algum lugar. A Marta está falando, eu aceitei logo, porque sei que ele precisa de mim para evoluir. E eu não tenho dúvidas, viu, Marta, do quanto você vai evoluir por meio dele. Não é, Joyce? Né? Muito bem, gente. Para quem entrou depois, uma breve recapitulação. A gente está num bate-papo aqui sobre as fases que envolvem os processos de transformação e mudança. Então, para a Amanda, que entrou depois, para a Célia, para a Elaine, pensem em processos de transformação que vocês estão vivenciando e, se vocês puderem e quiserem, compartilhem com a gente que processos são esses. Tá? Chama live interativa porque nós incentivamos a que as pessoas participem. Joyce Cristina, a Joyce falou pra gente sobre um chamado que ela recebeu, né, de ir se tornar confeiteira. E aí ela teve que lidar com três vozes, adia, aceita ou rejeita esse chamado. E aí ela aceitou. E quando você aceita, o que acontece? Próximo passo, assim que você aceita, que uma coisa é você aceitar assim, né? Tá bom, eu vou fazer isso. Outra coisa é você dar um passo sem volta, não é? Então, assim, fala pra gente como foi esse processo de quando você foi começar na sua carreira de confeiteira, de que você deu um passo que meio que não tinha volta, assim, agora eu me comprometi com esse negócio.
Olha, eu saí de um emprego que eu tinha muita segurança, eu fiquei em casa um tempo, daí eu comecei a pesquisar e tive esse insight que me aqueceu muito o coração. Aí eu fui pesquisar, aí eu fui perguntar, mas aí teve um dia que eu peguei uma lista de coisas, fui numa loja, comprei as coisas e comecei a testar. Tá, foi o dia que ela foi na loja e gastou. Gastei, Soraya, investi. boa noite, Soraya. Eu investi. Boa noite, Soraya. Não, foi a noite que a Joyce investiu, né, na carreira aí de confeiteira. Então o que acontece? Esse, gente, é a segunda etapa dos processos de transformação. É quando você vai dar um passo sem volta, né? Você pega e dá um passo sem volta. Imagina, por exemplo, assim, ó, a Joyce e eu, para quem não sabe, nós somos casados, né? Nós estamos aqui, somos colegas de trabalho aqui, somos também marido e mulher. Imagina que a Joyce fala para mim assim, olha, eu tô apaixonada por outra pessoa, assim, me desculpa, assim, eu não te amo mais. Fala. Eu sei que a gente tá fazendo aqui uma brincadeira. Vai lá, você consegue. Como é gostilhar, vai lá. Amor, eu estou apaixonada por outra pessoa. Me desculpa, mas não dá mais. Gente, pergunto pra vocês, teria como, depois da Joyce chegar pra mim e falar assim, não dá mais. Não dá mais não. falar assim, esquece que eu disse, tá? Oh, não, deixa eu mudei de ideia. Então, tem como? o que eu te falei, teria como essa conversa acontecer? Não tem. A partir do momento que ela falou isso, ela deu um passo que não tem volta. Não tem como querer consertar depois. Então, essa é a segunda etapa dos processos de transformação. É quando você dá um passo que não tem volta. Você dá um passo que não tem como voltar. Só que para você dar esse passo, você precisa enfrentar os seus medos. Para você dar um passo que não tem volta, você precisa enfrentar os seus medos. Então, o meu passo sem volta na história que eu estou contando para vocês foi quando eu fui na faculdade de educação e eu assinei lá que eu não queria mais aquela vaga. Ali era um passo sem volta. E tem uma grande lição aí nesse processo, né? A grande lição desse momento das jornadas, qual que é? É que no momento que você sente medo, se você não ouvir os seus medos, se você tentar arrumar um atalho, as coisas não vão sair bem. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho com uma cliente uma vez, que eu faço um processo individual também, né? Um processo com as 8 etapas do processo de transformação e mudança. Eu fiz um trabalho uma vez com uma cliente que nessa fase os medos dela eram representados por um sofá que tinha na sala que a gente estava trabalhando. E aí ela precisava encarar aqueles medos, né? E conseguir arrumar uma maneira de sair dali. Eu lembro que ela deu uma volta no sofá. Ela correu como se fosse um atalho. Ela não conseguia olhar para aquela questão. Isso é uma coisa que nós podemos fazer muitas vezes, às vezes sem perceber. Que é quando tem aquilo ali que dá um frio na barriga. Que nem, por exemplo, a Daniela está falando para a gente desse processo de autoconhecimento dela. Eu tenho certeza, Daniela, que tem momentos que você vai encarar os seus sentimentos e tem aquelas coisas ali que dá um frio na barriga e você fica assim, que são os medos. Na segunda etapa de todos os processos de transformação, é a etapa que você enfrenta os seus medos e dá um passo que não tem volta. E aí é quando você realmente cai na jornada, quando você realmente cai na nova jornada de transformação. Boa noite, Carlos. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Muito bem. E aí, a Joyce, então, para quem entrou depois, a Soraya, o Carlos, a gente está falando sobre as etapas de processo de transformação. E a Joyce, ela está compartilhando com a gente sobre uma jornada que ela está vivendo, né? E as pessoas aí que estão participando com a gente estão pensando nos próprios processos de transformação. Então, por exemplo, a Soraya, se quiser, Soraya, compartilha com a gente, compartilha com a galera algum processo de transformação que você esteja vivenciando agora. Carlos, que acabou de entrar, pense em um processo de transformação que você está vivendo agora, Carlos, e compartilha com a gente, se você quiser e você puder. Nós estamos falando sobre as fases
que envolvem todos os processos de transformação. Nós falamos de 2. Hoje a gente vai falar de mais uma. Acho que mais uma dá tempo, né? Dá. O que você acha? Acho que dá. Acho que dá, né? Muito bem. E aí a pessoa pega, Soraya, Carlos, escrevam. Galera que não escreveu ainda sobre os seus processos, escrevam se vocês quiserem. Será um prazer. E Marta, se quiser, continua comentando. Daniele, continua comentando. Daniele, se você puder, comenta também especificamente sobre esses momentos do que você está vivendo que assustou um pouco mais. Quais foram os momentos desse processo que você está falando de se conhecer que, nossa, isso aqui foi mais difícil? Se você puder, compartilha. Eu compartilho o que você puder, tá? Compartilhar com todo mundo. Muito bem. E aí, o que acontece? Quando você enfrenta os seus medos, então a Joyce trouxe o exemplo de quando ela investiu, né? Quando ela foi lá na loja e comprou as coisas para poder entrar no mundo da confeitaria, foi quando ela deu um passo que não tinha volta. Muito bem. E aí, o que acontece? E aí você fez o quê? Quando você voltou com os produtos, e aí? Olha, vou ser sincero, eu deixei um pouquinho no canto ali, fui descansar. Depois eu já sabia e já tinha pesquisado coisas, daí eu fui fazer testes. Montei um panetone super trufado e tal, vi como que era o recheio. Entrei ali em ação mesmo e vi que eu gosto. Aí a galera tá agitando, você tem cliente já, você tá vendendo, Sim. Você tá tendo que passar por tudo isso. E aí, fala pra gente assim, qual foi, pense em pelo menos 2 obstáculos desse processo que você está vivenciando agora. 2 obstáculos. Acho que pode ser uma demanda muito grande, Tá. né? Já tenho algumas encomendas e tal. Pode ser a demanda. E acho que outro obstáculo é a administração. Tá. Né? Okay. Então, É tem que ter pegar muito e organizar organizado mesmo, senão Senão complica. desanda. Tá. E fala pra gente assim, 2 aliados que você tem nesse processo. 2 coisas que ajudam você nesse processo que você está vivendo. Coisas. Qualquer coisa, internas ou externas. Bom, o primeiro aliado sou eu. Tá. Porque eu sei do meu potencial, graças a Deus, eu sei, né? Eu já fiz algumas coisas. E o segundo aliado é o meu digníssimo esposo, que ele sempre está lá me dando asas, dando asas não, né? Me ajudando a bater minhas asas e ajuda em bastante áreas para mim. Tá, bacana. Então vejam, a Joyce está falando pra gente de algo que ocorre nessa fase, que eu já vou falar qual que é, que você está no meio da batalha ali e você tem obstáculos e você também conta com a ajuda de aliados. Então, reflitam aí, eu vou ler o que a Daniela está escrevendo pra gente, reflitam aí nos processos de transformação que vocês estão vivendo. O que vocês têm de aliados e o que vocês têm de obstáculos e o que vocês têm de aliados. A Daniela compartilha com a gente. Quando você acaba se conhecendo, você acaba, né, também observando mais atentamente como você funciona na prática. Com o tempo vai amadurecendo, vai percebendo que a vida é muito mais do que ela precisa ser vivida. Em sua melhor versão de si. Pois é, e esse é um caminho, Daniela, que é assim. Acreditar que não vai ter tristezas é fantasia. É história para boi dormir, né? Que fala. Não é isso? Essa é velha, né? Então, né? Eu acho que denuncia a sua idade. Exato. É história para boi dormir. É assim, é historinha. Tá? Um papinho de que é sempre, de que vai ser 1000 maravilhas viver a própria jornada, assim, é mentira. O que ocorre é assim. E essa é uma fala de um professor que chama Clóvis Barros Filho. Todos os caminhos têm as tristezas daquele caminho. Então, por exemplo, a pessoa que é casada pode ter as tristezas de viver o caminho de ser casado. Então, por exemplo, né? Vão ter o que de tristezas no caminho de ser? Não tô conseguindo. Eu tô curioso. Eu tô conseguindo. Me diga as tristezas. Tristezas de ser casado? Nossa, não consigo pensar. Não poder papar. Não poder papar, não. Inventa uma tristeza aí, vai, de ser casado.
sei lá, ter que dar satisfação. Eu me saí bem. Vocês viram uma Ele saída jogou em mim, elegante? mas Vocês viram uma claro. saída elegante que eu tive? Eu joguei pra ela. Então, por exemplo, tem que ficar dando satisfação e tal. Então, por exemplo, as tristezas de ser casado. E também a pessoa que for solteira vai ter as tristezas de ser solteiro. Então, em todos os caminhos tem as tristezas daquele caminho. A questão é que o caminho da sua própria jornada é um caminho cujas tristezas compensam ser vividas. Sim. Então, quando você fala isso, Daniele, de você viver a sua melhor versão, ou uma maneira que eu colocaria também isso que você está dizendo, que é você viver sua própria jornada, que é você viver onde você realmente está conectada, de verdade. Você está ali, esse lugar me entusiasma. Esse é um lugar que também vai ter muita dor, viu? Só que é um lugar que as dores daquele lugar, as dores daquele caminho valem a pena de serem vividas. O Carlos está comentando, esse processo de transformação, quando a vida nos mostra um novo caminho a seguir, sempre dá um friozinho na barriga sobre o que pode acontecer. Além disso, as dúvidas sempre surgem. Carlos, eu quero puxar um comentário em cima do que você disse. E peço para Célia, você mostrou uma risadinha. Ela tá rindo da questão do casamento. Então, Carlos, tem uma historinha que é assim, muito conhecida. Tinha uma princesa que ela tava com uma bolinha de ouro e aí ela foi brincar perto de um poço e a bolinha de ouro dela caiu no poço. Um poço muito profundo. E aí surgiu um sapo. O sapo apareceu, a princesa estava inconsolável, chorando, e o sapo perguntou por que ela chorava. E a princesa disse que é porque a bolinha dela tinha caído no poço. O sapo perguntou se ela queria que ele pegasse, só que tinha uma condição. Ela precisaria deixar ele ficar com ela onde ela fosse. Ele falou assim, eu vou estar com você quando você comer na mesa, eu vou estar com você quando você brincar, eu vou estar com você na sua cama quando você dormir. A princesa sentiu nojo, sentiu uma repugnância. A história continua, mas eu não vou continuar a história. Essa história, que é muito conhecida, né, a princesa e o sapo, nesse momento ela representa uma coisa. A bolinha de ouro caindo no poço era o chamado da princesa de ela sair do mundo infantil que ela vivia. E o sapo era essa figura grotesca e estranha do chamado, do momento em que aparece esse momento de que, olha, a gente precisa ir para lá. É o momento que esse frio na barriga que você está falando, que ao mesmo tempo a gente sabe que a gente precisa seguir um caminho, só que ao mesmo tempo traz esse frio na barriga. E traz uma sensação de incerteza e de quebra. Essas sensações indicam o chamado. E uma vez, Carlos, em um dos nossos workshops, um participante perguntou assim para mim, eu nunca esqueci disso, qual era a diferença entre seguir o chamado, entre o canto da sereia. O canto da sereia é aquilo que seduz a gente para um caminho que é destrutivo. E o chamado é aquilo que chama a gente para aquela direção que a gente realmente quer ir. E aí eu comentei com ele que o chamado você sabia de verdade qual que era, né? Mas a resposta ela foi incompleta. Depois eu pesquisei mais, estudei mais. Na verdade, o chamado é algo difícil de se fazer. E o canto da sereia é algo fácil de se fazer. Então, ir para a própria direção é isso que você está falando. Dá um friozinho na barriga e não é fácil. Mas só que é a única maneira digna de se viver. A Dai Aguinha não, ela está fazendo outra coisa. Você quer um comentário. Muito bem. Então, aí a Joyce falou pra gente sobre esse caminho, né? Esse momento que ela está ali com os aliados e com os obstáculos. Essa é a terceira etapa presente em todos os processos de transformação, que ela se chama... Você esqueceu? Caminho de provas. Que susto! Ela se chama o caminho de provas. O caminho de provas é a terceira etapa de todo o processo de transformação e mudança, que é o momento em que você, primeiro, recebeu o chamado, depois você ficou adia, aceita ou rejeita esse chamado. Se você aceita, você enfrenta os seus medos e aí você vai para um processo de transformação. Você realmente vai
para a batalha propriamente dita. Essa etapa ela é chamada de o caminho de provas, né? Que é a etapa que a Joyce está agora, que provavelmente é a etapa que a Marta está, que ela comentou com a gente, né, Marta? Eu tenho certeza que na jornada que você comentou com a gente, você está nesse momento do caminho das provas. A Marta também. Então, A Dani também. né, que é o momento onde, sem dúvida, você tem obstáculos. Sim. Só que se você pensar um pouco, Marta, reflete. Quais são os aliados e aliadas que você tem nesse processo? Essa simples percepção ela pode ajudar muito. Porque fica mais claro, pode ficar mais claro para a gente alternativas que a gente pode ter. Essa pergunta ela é boa, hein? O Carlos também. Então essa pergunta é boa. Se o chamado seria uma porta estreita, né? Sim. Vou te falar por que eu estou dizendo sim, Carlos. Porque para você ir para o chamado, né, pelo menos é o que nos ensina a jornada do herói, né? Para você ir para o chamado, você precisa abrir mão. Você precisa abrir mão de um espaço que ele é muito bem construído, que é uma espécie de ilha que ela é confortável. Então, assim, eu comecei a fazer um trabalho com uma cliente ontem, inclusive, e aí eu perguntei assim, eu pedi para ela pegar objetos que representassem a ilha em que ela vive. Ela trouxe coisas tão confortáveis. Claro que eu não posso falar aqui por causa do anonimato, né, com a cliente, mas ela trouxe coisas tão confortáveis que representam a ilha que ela vive. E aí o chamado dela, o que ela trouxe como chamado, era algo tão confuso e pequeno, só que ao mesmo tempo tão luminoso, que o coração dela quer muito ir para aquela direção. Então sim, o chamado ele é uma porta estreita. Só que você sabe, você aprende isso, o coração como uma bússola, você sabe que se você não for por ali, você tem uma grande chance de estar infeliz. A Daguinha está perguntando, e essas etapas, tem um final ou seria como uma reencarnação? Como se não houvesse um final. Tá. Seria assim, Daguinha. São etapas, tá? Nós trabalhamos com 8 etapas. Então, eu vou aproveitar a sua pergunta para ligar no método mesmo que eu utilizo. Se você quiser, Daguinha, vai no Google e pesquisa assim, psicodrama do herói. Coloca psicodrama do herói. Aí você vai ter mais detalhes do que eu estou falando aqui, né? Que é o método que eu utilizo. Adriana, boa noite. Então, nesse método, Daguinha, nós utilizamos 8 etapas que estão presentes em todos os processos de transformação. Se tem fim, não. O que muda é o seguinte, muda a jornada, mas quando você começa uma nova jornada, você precisa encarar essas etapas. Então eu vou dar um exemplo para você. A gente está aqui fazendo essa live. Fazia tempo que a gente não fazia live aqui, fazia? Uma semana. Não, acho que muito mais. A gente fez aquela lá, em outro lugar, com outra parceria. Mas aqui no Instituto Águia fazia tempo, não fazia? Fazia bastante tempo. Então assim, Daguinha, por exemplo, surgiu o chamado para fazer essa live aqui. E aí tem adia, aceita ou rejeita. Aí o adia falou, não, mas olha só a agenda como é que tá, né? Dá para fazer depois. Né, o rejeita também falou algumas coisas. O aceita falou, não, vai ser legal. Né, o público do Instituto Águia é um pessoal bem bacana, vai ser legal interagir com a galera novamente. Tal. E aí você vai. E aí, bom, nós estamos aqui no caminho de provas. Né? Então quais são os obstáculos? Nossa, será que o pessoal vai entrar? As pessoas que entraram, elas vão interagir ou não vão? E aí aliados, Joyce Cristina está aqui como aliada, você está aí como uma aliada agora, fazendo perguntas, interagindo. Então assim, em todas as jornadas você vai ver as etapas, que nós trabalhamos com 8. Eu estou falando de 3 só aqui. E a vantagem é que você conhecendo essas etapas, você pode se preparar muito melhor para os seus próprios processos de transformação. Eu vou falar mais um pouco sobre o trabalho. A Marta está comentando que ela sentiu um chamado muito forte para despertar o meu feminino. Porém, já adiei devido ao diagnóstico do meu filho, por ser algo que preciso estudar muito para compreender melhor. Elisângela, bem-vinda! Tudo bem com você? Marta, você está falando algo fantástico, Marta. Fantástico, assim.
Fantástico, fantástico, fantástico. Que é a jornada da heroína, né? Que é, colocando assim de um modo muito rápido, assim, ocorre muito, né, no mundo moderno, Marta, ocorreu muito o seguinte, uma luta pela igualdade, né? Eu já entende mais disso que eu, né? Então se você, né, quiser contribuir ou me corrigir, né? Uma luta pela igualdade. E aí tá bom, então os homens ocuparam determinadas posições durante, em quase, segundo Harari no livro Sapiens, quase em todas as sociedades que ele se lembra teve essa questão de uma diferença entre o homem e a mulher, e o homem ocupar alguns postos, né? E muitas vezes ficou uma situação de injustiça. E aí começou a haver então uma luta de igualdade. Começou a ocorrer muito na sociedade moderna o seguinte: da luta da mulher, por exemplo, de se tornar executiva. Agora eu vou me tornar executiva. Agora eu vou ocupar esses cargos da empresa. Só que começou a ocorrer muito de depois as mulheres sentirem falta do feminino. Sim. Desse feminino meu que está perdido. Sim. E de ir atrás desse feminino. Eu lembro, Marta, claramente de um trabalho que eu participei que tinha uma mulher que ela era alta executiva. Ela era alta executiva. E eu lembro de ela assim, ela falando assim, até as minhas mãos, elas são delicadas. E eu não sei o que fazer com isso. E ela assim, ela chorava, Marta, porque ela era assim, alta executiva, comandava centenas de funcionários, só que ela não conseguia lidar com o feminino dela. Então isso que você está falando é muito, muito bacana, porque é uma luta mesmo. E isso, se você está falando das mulheres, de você imagina como que não é. Para os homens resgatarem, vamos colocar assim, o feminino dentro deles. A parte mais delicada, né? Homem se abraça assim, né? Homem vai se despedir e faz assim, ó. Não é isso? O homem vai se despedir no final do trabalho e faz assim. Então, você está tocando num tema muito importante. A Célia está falando pra gente. O chamado para mim está sendo muito difícil, pois sair da zona de conforto é desconfortante ainda. Ô, Célia, você fez um comentário que eu gosto muito desse trocadilho, que é uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo, né? Na verdade, não, é uma afirmação já que eu faço. Se zona de conforto ela fosse mesmo confortável, não ia ter por que sair dela, né? Não teria por que sair dela. E tem uma frase que eu gosto muito que define também isso que você está falando, que é assim: o Freud, né? Famosíssimo Freud, ele dizia que nascer era um trauma, que o nascimento era um trauma. O criador do psicodrama, o Jacob Levi Moreno, ele dizia que trauma não era nascer. Trauma mesmo é você ficar onde você não cabe mais. Tanto que se o bebê ficasse, né, no útero ali, ele morreria. Sim. Porque não cabe mais. Então, assim, a zona de conforto, na verdade, ela se torna muito desconfortável. Né? Porque meu pai falou uma coisa. Meu pai tem 76 anos de idade, retirante, uma pessoa fantástica. A gente conversando sobre a jornada, meu pai falou assim, quando a pessoa não vai viver a vida dela, é a vida ao contrário. Então, assim, uma maneira muito bonita de definir o que acontece quando a gente não segue o chamado. A gente vive uma vida ao contrário. A Dayaguinha está comentando que tem que trabalhar isso também. Cresci no meio de feministas e não tive chance de curtir a feminilidade em mim. Então, você está vendo? Esse tema está surgindo aqui. A gente acabou de participar do Congresso Brasileiro de Psicodrama, né? Onde surgiram coisas também assim. Então, esses temas que vocês estão trazendo tá na sociedade. Eles estão aqui. São mal trabalhados mesmo, né? Em todas as culturas. É difícil, né? É difícil. E aí vocês imaginam o quanto todos nós não temos a ganhar com isso, né? Da gente conseguir trabalhar o masculino e o feminino que há em nós. Os princípios masculino e feminino que há em todo mundo, né? Na verdade. Muito bem. E aí, voltando então, um breve comentário, que eu não falei para vocês sobre isso ainda, sobre o psicodrama. O que é psicodrama? Psicodrama é um método que auxilia as pessoas por meio da ação, né? Então, por exemplo, eu e a Joyce, a gente acabou de se conhecer aqui, digamos que a gente está fazendo parte aqui de um trabalho em equipe,
e aí eu vou fazer uma atividade para que a gente se apresente. Muito, muito rápida. Joyce, pense em um objeto que defina você enquanto pessoa. Rápido. Relógio? Relógio, pronto. Tá bom, vou pensar em um objeto que me defina como pessoa também. Quê? Rápido. Livro, tá bom. Por que relógio? Porque é uma coisa que não tá parada e ao mesmo tempo... Deixa eu ver. É uma coisa que é necessária para a vida. Tá. E é organizada e... Tá, tem tempo. Tem uma beleza, tem uma harmonia. Tem uma beleza, tem uma harmonia. Muito bem. E se não colocar a bateria, não vai funcionar. Muito bem. E livro, por que livro? Porque eu sou um nerd. Eu não sou nerd. Eu não sou nerd. Então, muito bem. Então, gente, eu gosto de estudar. Então, muito bem. Então, vejam, essa é uma maneira. Então, imagine que a gente não se conhecesse e a gente fosse se conhecer assim. Seria uma maneira mais eficiente do que o formato quadrado e normal de se conhecer. Meu nome é Genório Júnior, eu sou psicodramatista e filósofo. É um prazer conhecer você, confeiteira, Joyce Cristina, tudo bem? A última coisa que a gente está fazendo é se apresentar. Então, o psicodrama, ele serve para poder, por meio da ação, você chegar a determinado objetivo com os grupos, tá? Isso tanto é utilizado na terapia. Então, por exemplo, o psicodrama terapêutico, ao invés da pessoa contar como foi a briga com o pai, ela vivencia a briga com o pai, né? Usado na educação, ensino por meio do psicodrama, eu utilizo muito isso porque eu sou professor universitário também, é usado como desenvolvimento de papéis em empresas, que é o psicodrama organizacional, é usado de vários modos. E o que eu e um grande amigo, né, meu irmão de outra mãe, o Jeff Shiregati, fizemos, foi unir o psicodrama com a jornada do herói, que é essa descrição que eu estou falando para vocês hoje. E a gente criou um método chamado Psicodrama do Herói. Que ele é um método para auxiliar pessoas a vivenciarem as etapas da jornada do herói e conseguirem se localizar melhor onde elas estão nos próprios processos de transformação e avançar mais. Eu vou mostrar para vocês... Será que vai dar para mostrar? Acho que vai, né? Eu vou mostrar para vocês 2 minutos dos últimos 2 anos desse processo. Quer ver? Vamos ver se vai dar, gente, para mostrar para vocês. Eu acho que vai. Participar e conhecer o psicodrama do herói. Pode tirar? Então, isso aqui foi em psicodrama eu sou suspeito, viu, Daniele? Porque eu sou psicodramatista. Tudo que eu faço envolve psicodrama, então, né, eu me formei em filosofia pela USP, depois fui trabalhar com grupos no serviço social, com um grupo de adolescentes, depois com as equipes que trabalhavam com esses grupos, aí já aplicando o psicodrama, e aí depois eu me tornei consultor utilizando o psicodrama, e aí hoje em dia eu auxilio pessoas individualmente por meio do psicodrama do herói. Como eu falei para você, vai no Google lá, se quiser, pesquisa psicodrama do herói, e também realizo uns workshops, né, uma jornada de transformação, utilizando o psicodrama do herói, e dou aula utilizando o psicodrama. Às vezes também o psicodrama do herói. E no sábado agora, né, hoje é dia 12, né, depois de amanhã, aqui no Instituto Águia, nós vamos ter o workshop Uma Jornada de Transformação. Ele vai ser das 10 da manhã até mais ou menos 5h30 da tarde, 5h30, 6 horas da tarde.
onde o grupo vai vivenciar as 8 etapas envolvidas em todos os processos de transformação. Então isso aqui foi uma palhinha, na verdade, né, Joyce? Palhinha. Aqui foi uma palhinha para vocês do que é a jornada, com um pouco de ação e de divertimento, que tem a ver também o próprio psicodrama. E no sábado vai ser a jornada completa, gente. Quem quiser participar, entre em contato aqui com o Instituto Águia. Vamos pegar o telefone da Cássia? O celular da Cássia, você pode pegar para mim? Tá na divulgação, tá? Isso aqui tá. Não tá nesse. Tá. Então, gente, no sábado é só vocês entrarem em contato com o pessoal do Instituto Águia. E aí, se vocês quiserem, falam que vocês participaram dessa live. O pessoal dá um desconto para vocês participarem. Enfim, vai ser um encontro fantástico. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, para quem está aí acompanhando, comentem como que vocês estão agora, como que vocês estão finalizando essa live. Aqui. Gente, vamos lá. A gente escreve aí? Eu escrevo, mas pode mandar mensagem no chat também, né? Tá. 9 8291 8291 2705 Pronto, obrigada. Pronto, gente. A própria Cássia veio aqui e passou o número. Então, esse aí é o número para vocês entrarem em contato no WhatsApp ou ligarem. Falem que vocês participaram da live, que ela dá um desconto para vocês, e participem do workshop quem quiser. Falem para mim, como é que vocês estão terminando essa live? Daniele, fala pra gente. Marta, fala pra gente. Carlos, fala pra gente. Quem quiser, compartilha como que você está finalizando essa live. E você, Joyce? Então, como que você está finalizando essa live? Feliz. Uma live bem legal. Com algumas dúvidas que depois a gente conversa, mas foi bem legal. Ok. A Marta está falando, eu amei cada tema abordado. Me renovou as esperanças de que não estou sozinha nessa busca. Marta, uma das sensações mais reconfortantes que tem é você descobrir que você tem aliados e de que você precisa deles e que Super-Homem, Mulher Maravilha, isso é historinha. Todo mundo precisa. Daniele, eu achei essa live muito incrível. Obrigado pelos conhecimentos, gratidão pelo compartilhamento, prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecer você também, viu, Daniele? Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. E para quem tiver sábado no workshop, a gente se vê sábado. Tchau! Valeu!